Boa noite a todos. Basilissa já entrou aqui, Cristina Gonçalves, a Leila, boa noite, Célia, Eliane, a Meire, a Silvia, boa noite, Silvia, a Helena, Maria Regina, a Evelyn, boa noite, Evelyn, a Lia, boa noite, Anderson, Natália Lopes, seu Vitor, dona Natalina, boa noite. A Lúcia, boa noite, Lúcia. Cláudia, boa noite. Décio, boa noite. Adelson Diogo, boa noite. E o seu filho, o seu bebezinho Guilherme, hein, Adelson? Ele melhorou aquele dia da febre? Michele, boa noite. A Donizete, boa noite, boa Páscoa. Andréia. Roseli, saudades, boa noite. Se vê o seu Zezinho, manda um abraço para ele. Ivana, boa noite. Quero primeiro agradecer, desejar uma feliz Páscoa a todos. Novamente, oração para minha tia Lourdes Rodrigues. Tá? Edmeia, boa noite. Ivan, a Nádia, boa noite. A Andréia pede oração para a nova semana. Gustavo, boa noite. Gente, passado esses dias todos dessa quarentena, meio que sem fim para muitos, né? Inclusive para nós. Hoje nós vamos dedicar nossas vibrações para todas as pessoas que têm os seus altos e baixos, né? Vamos tentar equalizar essas vibrações em todos nós, para que tudo se resolva o mais rápido possível, que a gente se sinta melhor e com isso a nossa imunidade continue boa, para que esse vírus, essa doença não chegue próximo a nós. É uma forma da gente se proteger, manter a nossa vibração mais elevada. Aliás, a intenção do Evangelho foi essa também, por isso, né? Então, vamos pensar bastante nisso, nas pessoas que estão tendo seus momentos de fraqueza aí, nós todos, né? Aqui. Boa noite a todos. Vamos então continuar nessa jornada, né? Fazendo a nossa parte, enviando essas vibrações para as pessoas que estão necessitando dela nesses momentos difíceis que nós vimos passando nesses dias. Vamos nos unir em preces e vibrações para mandarmos então para aqueles que estão necessitados, em piores situações do que nós, muitas vezes, e às vezes anonimamente sofrendo, sem nos pedir, sem nos falar, mas as nossas preces sempre alcançam aqueles que estão necessitados da ajuda. Vamos fazer a prece então, de abertura do nosso Evangelho, nos unindo em forças, em orações, nas vibrações de amor que a espiritualidade bendita nos dá, nos passa, muita coragem, muita luta. Nós vamos vencendo então mais essa prova que vimos passando nesses dias. Vamos pedir a Jesus, o divino médico das nossas almas, governador do nosso planeta, que está conosco através do seu Evangelho de luz, dando-nos serenidade e paz para os nossos dias, caminhando conosco nesses vales sombrios que a Terra vem atravessando, mas após
essa longa batalha, subiremos então ao cume das montanhas para aurir melhores ares, com o aprendizado dos vales que estamos passando, podermos contribuir um pouco mais nessa travessia que o nosso planeta vem passando de provas e expiações para um plano e um mundo mais regenerado, sem tantas pandemias, sem doenças, sem tantas vibrações negativas. Que os nossos governantes também estarão em melhores condições para que nós, juntos, possamos construir esse mundo melhor para todos os que aqui vivem e para aqueles irmãos que passaram por aqui e já estarão no plano espiritual nos auxiliando nesses momentos. Então, com a prece do Pai Nosso, nós iniciamos o Evangelho de hoje com as vibrações elevadas ao alto, unindo-as com as do plano espiritual, em benefício de todos os que estão relacionados aqui e aqueles que estamos nesse momento pensando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos para a leitura então. Vamos ver mais nomes aqui, das pessoas que já entraram também. Eu tinha perguntado para o Adelson sobre o filhinho dele que estava com febre. Okay. Ele respondeu aqui que ele está sem febre, mas ainda em tratamento com antibiótico, devido às secreções no pulmãozinho. Obrigado pelas vibrações. Vamos continuar, tá? Guilherme. A Simone entrou aqui também. Beijo, Simone. A Irani, beijo, Simone. Oh, Irani, boa noite para você também. Adriana, boa noite, muita saúde a todos. E o Ivan, que Jesus acalma meu coração. Perdi meu pai, agora minha mãe. Vamos ficar em prece por você e por eles, tá, Ivan? Vamos para a leitura então agora. Capítulo 17. Sejam perfeitos. Cuidar do corpo e da mente. Consiste a perfeição espiritual na mortificação do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, o qual, conforme as alternâncias de saúde e doença, influencia de maneira muito importante a alma, que precisa ser considerada cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se alegre e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, valente. Realizemos a comparação. Ei-los então em perfeito estado, os dois, corpo e alma. Que precisam fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Uma luta parece inevitável e o segredo de seu ponto de equilíbrio bem difícil de encontrar. Aqui dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que desejam prostrar o corpo, e o dos materialistas, que desejam rebaixar a alma, duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e gozam com economia. Onde está, pois, a sabedoria? Onde está, pois, a ciência de viver? Em nenhuma parte.
E esse grande problema ficaria todo inteiro por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Portanto, amem sua alma, mas cuidem também do corpo, instrumento da alma. Não conhecer as necessidades que são apontadas pela natureza, mesma é não conhecer a lei de Deus. Não o castiguem pelos erros que seu livre-arbítrio o fez cometer, e pelos quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Serão vocês mais perfeitos se, martirizando bastante o corpo, vocês nem sequer deixam de ficar egoístas, orgulhosos e pouco caridosos para com seu próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela está toda inteira nas reformas porque vocês farão passar seu espírito. Dobre-no, submetam-no, humilhem-no, mortifiquem-no. Eis o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Bem oportuna, né? Cuidar do corpo e da mente, né? Bem o que a gente tinha falado no início, dos altos e baixos que a gente vem passando, né? Isso pode comprometer o nosso corpo, a saúde, nossa saúde mental pode comprometer o nosso corpo. Então, tá bem relacionado aqui com o que a gente está falando. O Ed Moreno está aqui, abração Ed Moreno. A Lourdes, abraço meu e do Celso, vamos acompanhar o evangelho de hoje. Abração Lourdes e Celso. Luiz, obrigado meus amigos por nos trazer paz, alegria e fé, amamos vocês, nós também. Abração. Rildo Félix de Mogi, boa noite. Fernando da Flávia, lá, boa noite. Hélio Ludmila, uma abençoada noite e um excelente evangelho. Estamos aqui acompanhando, Fernando e Flávia. Beijão para vocês. Bernadette, boa noite. Ananda, paz a todos. Dirce Roste, amei encontrar sua página e poder seguir. Foi com a ajuda da minha amiga Vânia. Obrigada, Dirce. Acompanha com a gente aí. Ficamos felizes também. Vamos para o comentário. Vamos. Esse capítulo, o 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Nós começamos esse evangelho há alguns dias, uns 10. Dia 2 de abril, dia do aniversário do Chico. 2 de abril, aniversário do Chico, foi mesmo. E nós falávamos que o espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo que ele empreende em se melhorar no dia a dia. Não que ele seja melhor no dia a dia, não. Que ele seja realmente perfeito. Não existe essa perfeição. É pelo esforço que ele empreende em se tornar melhor. E veio hoje de novo essa orientação espiritual aí nesse capítulo, e ele fala muito bem a respeito do equilíbrio entre corpo e mente, não é? A importância de cada um deles. E nós já vimos vivendo nesses últimos tempos, no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, uma crise política, financeira, econômica, né? Que nos atordoa muito, que mentalmente mexe muito com a gente. Nós vivemos uma incerteza. Estávamos vivendo, quando a gente começou essa recuperação econômica nesse governo novo, e agora veio essa pandemia. Então, a nossa incerteza no futuro mexe demais com a nossa mente, né? Nos deixa, às vezes, sem esperanças que as coisas melhorem realmente num país de terceiro mundo como o nosso, né? Os outros países nos tratam de país em desenvolvimento, mas em verdade estamos muito atrás daqueles que estão realmente avançados em tecnologia, não é? Em saúde, né? Estamos vivendo isso aqui no Brasil agora, nessa pandemia, com os locais onde não existe saneamento básico ainda no Brasil. Quantos por cento da população não tem água tratada em casa?
Então, quando entra uma doença dessa, nós saímos em desvantagem, estaremos em desvantagem em relação aos outros países, porque nós temos essas deficiências. Estou falando disso porque isso está diretamente relacionado ao tempo em que nós estamos vivendo. Né? Essa trajetória brasileira, mas especialmente no planeta todo, porque nós temos essa desigualdade na distribuição de rendas no mundo. E esse tema veio de encontro também com o que vem acontecendo aqui no Brasil, né? Com certeza. Então é necessário mesmo falar dessa questão aí para talvez essas pessoas que estão acompanhando com a gente tenham acesso a esse cuidar do corpo e da mente, né? Que tem muita gente que está deixando para lá essa história. Exatamente. Então a gente recomenda, né, que nós façamos essa higiene mental, porque o nosso corpo sofre a influência da nossa mente tumultuosa, né, da mente mal direcionada, da mente sem esperanças no porvir, esperanças que exista alguém superior a nós, uma força imensamente maior do que a nossa, que nos rege e que nos ama igualmente a todos os locais, as outras regiões do mundo. Estamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva, do mesmo Pai que nos criou, né? Do mesmo governador do planeta, que é Jesus, que nos ama incondicionalmente, mas permite que nós passemos por isso para que nós aprendamos algo a mais. Aí é bom tirar também a visão das pessoas. Tem muita gente falando em relação a que esse vírus tenha vindo como forma de karma, como punição, como um castigo, né, propriamente dito aí no modo mais vulgar, de Deus, ou que estamos pagando alguma coisa que fizemos em outra época. Na minha visão, acontece assim: nós, através do nosso livre-arbítrio, deixamos escapar esse vírus, como todas as outras doenças. Pela falta de higiene, pela alimentação inadequada, né, de algumas culturas, né? Então, nós mesmos cavamos esse problema. Agora, isso não significa que as leis divinas, os espíritos superiores, não estejam envolvidos em nos ajudar pelo nosso erro, né? Nós erramos agora, né? Nós não erramos, a gente fomos algozes de algum povo em outra época e por isso estamos pagando. Falaram isso sobre os italianos. Eu acho que é uma falta de caridade a gente mencionar esse tipo de coisa, ainda mais vindo do meio espírita, né? Você falar que um povo, uma etnia, está pagando os erros que fez. A gente nem sabe quem foram eles em outra encarnação. Eu acho que isso aí seria um julgamento muito severo contra os outros povos, contra nós mesmos, né? Então, eu tinha que falar isso aí. Tem dias que eu tô com vontade de falar isso, mas continua. Isso a Ludmila falou, olhando pela ótica, né, espiritual, vamos dizer assim, Deus seria muito vingativo, né? É aquele Deus pregado lá no passado, e era o Deus dos exércitos. Ele mandava matar, ele mandava aniquilar determinada região, determinados povos em outras regiões. Então, esse Deus, em verdade, para o espírita, ele não existe. O Deus que nós conhecemos é o Deus de bondade, de amor, que perdoa as nossas faltas. Esse Deus que Jesus nos apresentou, né? Porém, ele nos corrige pela justiça dele. Pelas leis criadas. As leis da natureza são as leis da correção, do que nós estamos sujeitos. Então, essa doença, ela tem um objetivo muito sério de nos corrigir os nossos hábitos, o que nós vimos fazendo, não é? Muitas pessoas, mas fulano pensa que o mundo é só para brincar, é só para fazer. Ele terá a correção no momento certo, mas não como forma de vingança,
como forma de voltar às leis mosaicas, ouro por ouro. Ele fez isso, agora ele vai pagar dessa forma. De maneira nenhuma. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos na Terra em plena escola, aprendendo, para que num futuro breve, se Deus nos permitir acompanhar isso do mundo espiritual, nós teremos um mundo mais saudável para se viver. Um mundo onde as pessoas terão muito mais cabeça raciocinando para o bem do que para o mal, raciocinando para o bem comum do que egoisticamente buscando somente a sua salvação, somente a sua melhora, não é? Nós vimos agora, nesses dias da doença, olha como isso tem ensinado, né? Pessoas que vão comprar e compram todo o estoque que existe. Olha o que os Estados Unidos, sem falar de política, mas o que os Estados Unidos está fazendo pelo poder financeiro que eles têm. Eles vão lá, esses testes que eram para ser distribuídos para o mundo todo, só eles compram. Eles fazem o jogo da melhor oferta, porque eles têm condições de comprar mais, de ofertar mais financeiramente, e com isso ele deixa outros países, outras regiões desabastecidas. Ou seja, eu tenho que salvar só o meu povo, o resto é o resto, e vamos ver o que acontece. Então, essa doença também tem nos ajudado a mostrar, por essa ótica, que estamos todos no mesmo barco. O furo no barco desse lado vai fazer com que os Estados Unidos não tenha alimento daqui a uns dias, porque nós somos dos maiores produtores de alimentos do mundo, e se nós não salvarmos as pessoas que estão aqui trabalhando para produzir alimentos, os produtores rurais, as empresas que investem no agronegócio, nós vamos estar dando, numa visão assim, fazendo um furo no barco que nós estamos. Por quê? Porque eles podem se salvar, mas não tendo quem produza, como é que eles vão se manter depois vivos? Para que o corpo também esteja saudável, é necessária alimentação. Não é? Nenhum país do mundo vive sem alimento. Vide os países da África, do continente africano, que vive aquela miséria endêmica. De quantos anos a gente vem acompanhando os países da África na mesma posição, por falta de recursos, por falta de governantes honestos, que deviam viver a mesma vida dos seus comandados, vamos dizer assim. Mas não, eles são milionários. Os governantes, os políticos daquele lugar não são pobres, são milionários. Essa doença ela tem vindo também ensinar para a gente que um precisa do outro, né? E que não adianta esse jogo de poder, que uma hora eles vão enxergar que tá bom, eles coibiram a venda para os outros países, mas eles vão precisar de outros. Exatamente. Ele ainda não tem essa visão, mas vai chegar. Aqui a Basilissa tá falando aqui, ó. Aqui, ó. O pior é, Ludmila, quem disse isso foram alguns espíritos. Era sobre a Espanha também. Olha lá. Equador é um deles menos favorecidos. Sim. Ela está dizendo aqui que espíritos... Então, eu acho que a gente também está tendo tempo, Basilissa e todos, né? Tendo bastante tempo para a gente saber separar o joio do trigo, né? Avaliar as coisas que enviam para a gente no WhatsApp, no Facebook... ver se está condizente com as obras de Kardec, né? A fala deles, o conteúdo da mensagem, olhar se espíritos superiores realmente se ateriam a coisas assim banais numa mensagem, né? Coisas políticas, coisas que não condizem muito com a elevação espiritual do espírito mencionado às vezes na mensagem, né? Eu soube bem no início desse negócio sobre um negócio de esparadrapo do Dr. Bezerra de Menezes. Pelo amor de Deus, sinceramente, não consigo nem comentar, porque foi triste ler aquilo. Mas tudo bem, aqui a Irani, estamos perto dos familiares, amigos e tão longe. Só agora estamos percebendo o quanto nos fazem falta. Pais descobrindo as dificuldades que os filhos têm, pois não tínhamos tempo para perceber. Exatamente, a gente está tendo tempo para muita coisa agora.
Então, essas pessoas que estão tendo essa baixa na vibração, tentar aproveitar um pouco melhor o tempo, avaliando essas coisas, estudos que a pessoa gostaria de fazer, né? Livros se gostaria de estudar, se tem filhos, perceber a dificuldade dos filhos, conversar, ter um tempo maior, né? Eu acho que a gente está nessa época para melhorar um pouco a nossa mente. E voltando ao tema do Evangelho, né? É muito importante a gente cuidar do corpo nessa hora também. Porque uma vez dentro de casa somente, a ansiedade vai nos corroendo. A ansiedade, nós estudando um pouco dessa área das doenças, a ansiedade é um ácido que nos corrói todos os dias, todos os momentos. E para a gente suprir a necessidade de combater a ansiedade, muitas vezes nós vamos comendo em excesso em casa, não é? Bebendo, aqueles que têm a tendência, bebendo em excesso. Para ficar, de que forma? Ficar ausente do momento que vem passando. Não vai passar tão cedo. Nós sabemos disso. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, mas também da nossa mente. Ocupar a nossa mente com algo produtivo. Ocupar a nossa mente com uma leitura edificante. Não é? Quantas pessoas me diziam que não tinham tempo de ler determinado livro da codificação espírita? É um momento de aprendizado. É o momento de rever alguns pontos da sua vida que na correria do dia a dia a gente não consegue parar para fazer algo. É como trocar o pneu do carro com ele rodando. Agora não, nós temos tempo de parar o carro para estudar um pouco mais, para meditar um pouco nos nossos feitos, nas nossas vidas, o que nós fizemos que achamos que não foi bem feito, errar. Todo mundo errou e é humano, o erro ainda é humano. Não dá para errar duas vezes o mesmo erro, isso não. Então é da gente voltar lá no passado e rever o tempo da nossa vida, até o dia de hoje. E de agora em diante, o que eu vou fazer da minha vida? Traçar um plano, não é? Aqueles que ainda estão no trabalho rotineiro, dia a dia, traçar um plano de melhora, de estudo, de cursos que pode fazer para melhorar na sua carreira, etc. e tal. Mas principalmente para ocupar nossa mente. Mente vazia, oficina do diabo. Não é esse diabo que nós achamos aí pelos livros católicos, não. É o diabo da ausência de pensamentos positivos. Isso nos leva a doenças. O corpo físico nosso sente o momento em que a nossa mente está constipada de pensamentos ruins. E ele somatiza e o corpo físico vem. Quantas pessoas reclamam aqui de doença do estômago? Por quê? Porque ele vem parar nessa região nossa. Os nossos maus pensamentos são a origem de todas as nossas doenças, que somatizam e vêm para o corpo. Estamos em constante evolução e alguns em constante involução, retrocedendo do que já conquistou, retrocedendo a mente, ficando doentia por estar dentro de casa agora. Agora, quanto tempo nós vamos passar por isso? Ninguém pode avaliar nesse momento, é a primeira vez que essa doença tão chega, grave assim, né? E a primeira que no mundo, dessa forma. Protocolo novo. Então, tudo ainda é estudo, nada é concreto. Tudo que os médicos falam ainda estão em análise, tudo em análise. Alguns espertalhões vêm falar disso, daquilo, que tal mês isso vai parar, e de tal mês isso vai acontecer, vai parar porque a curva acendeu, não sei o quê. Tudo balela. Nós estamos tratando ainda de entender essa doença. E para isso, precisamos que nós estejamos com a mente ordenada. Ah, mas e esse tanto de pessoas que já morreram? Esses dias alguém me perguntou. Mas esse tanto de pessoas que já morreram? Iam morrer mesmo. Estava no momento delas já. Esses dias eu até brinquei, né? A Irani está aqui ouvindo, que a dona Antônia se livrou dessa, a dona Neuza também, a dona Neuza Perrete, se livrou dessa doença.
Imagine o que ela estava passando de preocupação com os netos. Ela, Dona Antônia, preocupava com os netos, com os filhos. Imagina agora a preocupação dela se ela estivesse aqui entre nós A ainda. própria Irani trabalhando no hospital, Então, né? talvez ela amarrasse a Irani em casa para ela não ir trabalhar no hospital. E agora, graças a Deus, ela está livre disso. Está orando por todos lá agora. E olhando por nós. Então, nesses dias, o estudo do Evangelho no lar é para a gente refletir acerca disso. Todas as leituras são para nós um momento de reflexão, de nos colocar dentro desse parâmetro. Porque às vezes nós fazemos o Evangelho, muitos de nós, é só uma leitura, um comentário que parou ali no final do Evangelho, quando nós fazemos a prece final e tomamos a água fluidificada, encerrou o Evangelho. Mas não é para encerrar totalmente o que nós fizemos, senão não vale de nada para nós. É para nós tirarmos uma reflexão dali, tirarmos proveito da leitura do Evangelho. Esse livro tem sido para nós o nosso modelo de vida. Então, como olvidar ler o Evangelho e esquecer tudo depois que nós falamos? Temos que recomeçar todos os dias do mesmo ponto? Não. Esses dias em casa têm sido para nós uma escola para isso, para nós cuidarmos da nossa mente, deixarmos a nossa mente focada. Muita gente continua, às vezes, fazendo as mesmas coisas que fazia. Não é o momento mais. Não é? Eu vou na rua e vou entrar no supermercado de qualquer jeito, tendo fila ou não tendo fila, eu vou entrar e vou chegar perto das pessoas daqui e dali. Muito bem. O teimoso vai pegar essa doença. Vai de véspera. Né? Quem morre primeiro no barco é aquele que pula mais cedo na água. Então, nós estamos no mesmo caminho, na mesma trajetória. Aqueles que vão, né, como eu sempre falo, né, o vento do deserto lá do Saara, chamado Simu. Aquele vento é muito forte e arranca o que tiver pela frente. E as palmeiras do deserto, sábias, sabendo que o vento vai arrancar, elas se curvam diante dele. Dobram. Por quê? Porque o vento é mais forte do que elas. Elas deixam o vento passar curvadas, depois, com o tempo, ela volta de novo mais forte, mais resistente. Assim são os dias de hoje. Nós devemos nos curvar diante disso. É um momento que a medicina fala para nós ficarmos em casa. Porque senão daqui a pouco, como está acontecendo lá no Amazonas, e ontem nós oramos para o povo do Amazonas, não tem mais recurso, não tem mais como tratar. E aí nós vamos, aos poucos, morrendo fisicamente. Por quê? Porque não estamos fazendo a nossa parte. Então, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Muito bem, vamos, como não atingimos e vamos demorar muito tempo a estarmos mais próximos da perfeição, vamos fazendo a nossa parte, cuidando do nosso corpo, mas também da nossa mente. E os dois equilibrados, nós vamos ter com muita certeza, isso com muita certeza, melhores dias ainda, enquanto atravessamos esse mar de preocupações que o mundo vem vivendo. Não é? Muita paz a todos, saúde, felicidade. Aqui nós estamos com o André, mostra lá, Lu. Hoje domingo é dia do nosso Evangelho do Lar, com todo mundo que está em casa. Então vamos. Vocês vão falar alguma coisa? Vamos fazer só a prece. A prece. Muito bom. Ontem nós falamos sobre isso. Hoje aconteceu o que aconteceu. Aí, então, já dei a resposta. Né? Tem uma pessoa perguntando aqui, queria saber algo. Ontem, o dia anterior, pelo canto do meu olhar, vi uma pessoa, um rapaz, menino de branco. Até pensei que era meu filho, mas quando vi não tinha ninguém. Por que será? Bom, quem é a pessoa? Ananda. O Ananda. Muito bem. Nos momentos
eu acho que você está falando do momento do Evangelho, né? Que você estava concentrado no Evangelho, é isso? Não, no dia anterior. No dia anterior. Então, mas no momento do Evangelho? Não sei se é no momento do Evangelho. Se for no momento do Evangelho, vamos fazer dois apêndices aqui. No momento do Evangelho, muitas entidades que estão próximas de nós, muitas vezes se corporificam, não é? Usam a ectoplasmia e aparecem para nós. São pessoas, às vezes, ligadas à família, ou então mentores, anjos de guarda, que se aproximam de nós para dar um oi, dar um alô. Estou falando isso no momento do Evangelho de Jesus. Fora desses momentos, também nós recebemos visitas de espíritos afins, pessoas que já estiveram ligados a nós ou estão ligados ainda através dos laços do amor de Deus, não é? E você fala que você viu ele pelo rabo do olho, né? Do lado assim. É assim que aparecem os espíritos para nós. Quando você vira para olhar de frente, eles desaparecem. Então, se você quer manter mais contato com eles, não vira de frente, continue com essa visão de lateral, né, com o rabo do olho e vendo. Não há perigo, não tem perigo nenhum nisso, tá? São espíritos que são espíritos próximos de nós que vêm dar uma passada para nos olhar, vamos dizer assim. Tá bem? Fica tranquilo, não há problema nenhum com isso. A Laura e o Fausto estão aqui também, olha lá. Lindos para os dois aqui, ó. De novo. O Fausto, os dois aqui roubam a cena no final. Toda vez. Domingo a cena é deles, né? Basilissa, agradeço pelos ensinamentos, ela e Ludmila. Lourdes, paz para vocês. Ananda, não foi ontem. Não tem problema. Lindos da vovó, a vovó mandou para vocês. Maria do Carmo, abração, boa noite. Irani, que saudade dos nossos encontros. Pois é, aí, ó, o curso. Olha lá, Eliane, agradecimento a vocês. Fernando, saúde e paz a vocês e família. Beijo de todos nós a vocês, para vocês também. Beijão para Fernanda, o Vitor, Flávia, você, Fernando. Ananda, muito obrigada. Pois acontece quase sempre. Mediunidade isso. Estou enviando para a casa da prece. A Irani. Muito bom. Então... Eu vejo muito, meu irmão, mas quando eu vou chegando com a mão, não. A Adriana também, boa noite. Então, agora nós vamos para a parte do encerramento. Eu gostaria de lembrar aqui, e vou encaminhar as minhas vibrações, além de todos que a gente já mencionou, e para todos que a gente vem fazendo as orações todos os dias. A dona Oscarlina, se tiver aí, um beijão, tá? A senhora também está nas minhas orações. Vou mandar também as minhas vibrações, que hoje está fazendo 24 anos que a minha tia-avó, que foi uma avó para mim, né? Que ela faleceu. Ela se chama Maria Antônia Lamana de Siqueira. Então, vou encaminhar as minhas preces para ela hoje, unida a minha mãe, minha tia, que a gente consiga atingir o lugar que ela está. Aqui a Lúcia, gratidão pelas palavras, a Pati, vibrações positivas para todos nós. A Lia, obrigada por mais essa noite abençoada, saúde e paz para vocês, para você também, Lia. Simone, abração para você e para sua mãe, tá? Fica bem. Vamos lá? Oi, vai lá. Ok, vai. Isso, fica aqui perto do papai. Vamos lá? Vamos agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanha, pelo Evangelho desta noite, pela nossa vida, por tudo que temos passado nesses dias, pela nossa união em torno da nossa religião e do Evangelho de Jesus. Nós agradecemos a presença amiga da espiritualidade maior que nos acompanha no Evangelho. Pedimos que recolham os nossos irmãos que foram trazidos aqui para ouvir de nossa boca as palavras do Evangelho de Jesus. Que eles sejam encaminhados de novo
às escolas, aos hospitais, no plano espiritual, e que eles estejam sendo assistidos pelos nossos irmãos companheiros. Pedimos ainda pelos nossos irmãos recém-desencarnados, aqueles que passaram para a vida espiritual nesses dias, por essa doença ou então por outras doenças também que foram acometidos, que eles estejam sendo amparados pela espiritualidade maior e que sejam encaminhados na vida espiritual, recomeçando de novo esse trajeto para em breve estarem preparados para a sua volta à Terra. A Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade do trabalho na seara de Jesus. Na noite de hoje, pedimos a fluidificação das nossas águas sobre a mesa, para que elas transformem em remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Com a prece do Pai Nosso, nós encerramos então o Evangelho de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Aqui a Alice também está aqui. Alice Betinho? Isso. Oi, Boa Alice. noite, Boa muita noite. paz. Abraço, Alice. Ana Rosa, gratidão. A Dice, agradeço mais essa palestra Ensinamentos. A Eliane, excelente semana para todos nós. Eulália, gratidão, beijos. Flávia, feliz Páscoa a todos. Célia, obrigada, boa noite. Boa noite, Célia. Ah, lindinhos para vocês, viu? A Silvia, boa noite, amigos, gratidão. Olha lá, ó, o Anderson falando para vocês, ó, fofura esses sobrinhos. Olha lá, estão te mandando um beijo, viu? Para você, para Célia, para vovó também, né? Aqui, ó, meus amores. Beijo para vocês, gente. Até amanhã, tá? Tchauzinho. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos em frente, né? Amanhã, dia de trabalho, segunda-feira, hein? Novo dia. Boa noite, Helena. Beijão. Basilissa, boa noite. Anderson. Olha lá, amo muito, hein? A Célia também ama. Maria do Carmo. Irani, tchau. Boa semana. Para você também. A Lourdes. Que lindo esses meninos, hein? Aí, ó. Ana Rosa, as crianças lindas em oração. Isso aí, vamos ensinando, né? Agora a gente está com tempo. Beijão, gente. Boa noite. Lúcia, boa semana. Que seja de muita luz e paz, se Deus quiser. Vamos em busca disso, né? Beijão para todos. Boa noite.